Oficinas Culturais na TV. Em 1860, Richard Wagner estava em Paris na esperança de fazer representar ali sua ópera Tannhäuser. O músico alemão ainda lutava por reconhecimento. Rossini, ao contrário, gozava sua merecida fama e curtia sua longa aposentadoria. Autor de 36 óperas, tinha parado de compor aos 40 anos e a esta altura estava com 62. Wagner visitou Rossini e explicou-lhe entusiasmado suas ideias musicais. Depois de escutar atento, o mestre italiano disse que a música era a arte mais exposta às transformações e que as ideias ali apresentadas fariam os jovens refletirem. Mas que ele, velho, já não estava em idade de compor, e sim de decompor. Como disse o maestro Rogério Duprat, já tem muita música feita, meu filho. Compor mais uma? Não, por favor, chega de música. Existe ainda o que compor? Mas é claro, você acha que esses caras vão poder brecar esse troço? Você acha que a gente faz música... A gente faz música porque precisa. Encontrar a música que ainda vale a pena ser feita, que a gente tenha prazer de fazer, prazer de ouvir, isso negócio é uma batalha que não para. Eu não consigo admitir que uma pessoa diga que acabou. Podemos passar séculos até encontrar uma nova. Do canto gregoriano até a ideia de acorde foram 500 anos. Às vezes demora muito para encontrar. Depende dos carinhas que estão na área. Acabou quando o cara tem um raciocínio de escolher uma, que é a linha central. Você não precisa, se você admite a possibilidade interna de não ter que escolher uma linha central, a gente faz o que pode, né? Não faz o que quer. Com música, você não faz a música que você quer, você faz a que você acha. Entrou com tudo aquele antro imundo. Você nunca imaginou, mas eu vi. No luminoso estava escrito diversões eletrônicas. Você procura a beleza, né? Você não viu, mas ela entrou com tudo naquele. Você pode dizer que essa beleza pode ser sinônimo da verdade, né? Ou da inteligência, ou absoluto, né? Era um balcão de bar de fórmica. Era um balcão. Eu gosto de trabalhar a música sempre a partir de duas ideias. Uma que é o que forma a música e como o que deforma a música. Trabalho sempre com elementos que são formadores do ritmo, daquela música que eu estou trabalhando, do ritmo, da harmonia, do tudo, do gênero. E elementos, aí eu introduzo elementos que deformam aquilo e que são a minha visão daquilo, que são como eu recebo aquilo, como é que eu vejo aquilo, como aquilo para mim deixa de ser imitativo. Essa música te remete a uma tradição, a um mundo cultural, a um universo, a uma sonoridade que identifica até uma cultura. Só que ela vem com uma nota estranha, com uma coisa estranha que eu procuro. Me interessa muito o erro na música. Quer dizer, o músico quando erra tocando, quer dizer, o pequeno erro, quer dizer, aquele que varia o andamento, que varia a afinação, isso sempre eu achei mais vivo do que aquele som perfeito, sempre impecável, aquele som tecnicamente impecável. Isso nunca me interessou. Eu acho que tem muita gente boa para fazer isso, então eu resolvi me dedicar ao erro. Uma música italiana, para mim, ela ganha uma cara, ainda mais eu sendo paulistano e de família italiana, ela ganha uma cara ao mesmo tempo tradicional e ao mesmo tempo crítica. O compositor Igor Stravinsky dizia sentir uma espécie de terror no momento de começar a trabalhar diante das infinitas possibilidades que se ofereciam.
A segurança voltava ao lembrar que tinha à sua disposição nada além das 7 notas da escala e seus intervalos. Apenas 12 sons em cada oitava, mas que podiam ser combinados de uma maneira inesgotável. Em qualquer cultura, para o cara poder fazer uma música, ele vai precisar ter um conjunto de sons que sirva de base para ele. Da mesma maneira que um pintor tem que ter um conjunto de cores ou um conjunto de formas, né? Uma pessoa para falar tem que ter um alfabeto, tem que ter uma língua, quer dizer, vai ter que ter uma base em cima da qual ele extrai elementos para fazer. O ruído são qualquer som que não está aqui, ó, qualquer som que não tem nome, que não está definido. Todos esses sons aqui têm um nome. Um é Ré, outro é Mi, outro é Dó sustenido, outro é Ré sustenido. Esses sons foram organizados, foram codificados pelo Ocidente e tem nome. Quando a gente faz um som como esse daqui, que a gente chama de ruído, isso não tem nome. Isso aqui não é um Dó, não é um Ré, é um ruído. Você pode dizer que ele é mais grave, mais agudo, mas ele é um ruído. Uma bateria, por exemplo, tocando, está fazendo ruídos. Agora, o ruído é o que move a vida. A vida não é linear. A vida das pessoas, ela são momentos chaves que direcionam a vida de cada um e que são casuais. Às vezes uma situação, uma coisa muda a tua vida. Por que a música não pode ser um reflexo disso? Por que ela tem que ser ainda mais na vida contemporânea, ela tem que ser só um oásis de prazer idílico? Ela pode ser isso, eu acho lindo que seja isso também. Mas ela também pode ser uma transposição desse diálogo entre essas sonoridades complexas, instáveis e estáveis. Pode-se dizer que, assim como a luz branca é formada pelas cores do arco-íris, um som também é formado por um conjunto de outros sons. É a chamada série harmônica. Mesmo antes de Cristo, os gregos e os chineses já sabiam que os harmônicos eram gerados pela divisão sucessiva de uma corda. De acordo com a série harmônica, a relação entre um som e o som gerado pela divisão de 1/3 da corda, ou seja, a sua quinta, é uma relação estável. Deste modo, um Dó pode ser estabilizado por um Sol por um Ré e assim por diante. Supõe-se que, partindo deste princípio que ficou conhecido como o ciclo das quintas, surgiram ao longo dos tempos e em diversas culturas as escalas musicais. Que os sons podem ter maior ou menor parentesco entre eles, maior ou menor afinidade, né? Então, se a gente toca oitavas, né, que são, na verdade, o primeiro harmônico, nós estamos tocando notas que têm um parentesco enorme entre elas, de tal modo que fica tudo quase que parado no mesmo lugar, é só um espaço, né? Nem tem tensões aqui. Vou tentar compor uma música só usando intervalos de oitavas. Ou seja, aqui eu posso ritmicamente tentar expressar o meu movimento, o meu desejo de sair para algum lugar, mas melódica e harmonicamente eu não saio de lugar nenhum. E se eu introduzir uma quinta, eu crio um novo problema aqui. Porque a quinta agora, ela pode gerar outras quintas. Se eu pegar a quinta desta quinta, eu extraio essa nota, que é uma nota que não tinha entrado na história, mas que agora o ciclo de quintas produz, né, e introduz essa diferença, né? Portanto, essa dinâmica. Agora, a quinta desta me dá uma nova nota, e assim por diante. Então eu já tenho 5 notas. Com essas 5 notas eu posso fazer uma escala. Aliás, a escala pentatônica, talvez a mais básica e a mais universal das escalas nas diferentes culturas. Porque a pentatônica é uma escala em que cada nota
é ao mesmo tempo movimento e repouso. Você pode tomar essa nota tanto como passagem para uma outra, ou então como um repouso nela mesma. Aqui a gente ouve uma região musical chinesa, que com certeza, porque os chineses foram os que mais tomaram a escala pentatônica como um modelo do mundo, na verdade. Eles acreditavam que o mundo, o equilíbrio entre o céu e a terra, era sustentado por 5 colunas que eram as notas da pentatônica. A certa altura da tradição chinesa se dizia justamente que não se devia ir além, quer dizer, se devia usar essa escala era a garantia de que o universo permanecesse estável. A música como mediação do equilíbrio, não é? da natureza, dos homens, do céu e da terra. Does anybody here like Johann Sebastian Bach? Other than you? I'll bet all of you, whether you know it or not, already like Johann Sebastian Bach. What's this called? Mozart's Concerto. Who wrote it? The Toys. Wrong. That was Minuet in G. And it was written by Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach foi um compositor relativamente obscuro em sua época. Mesmo assim, sua obra influenciou, como nenhuma outra, o desenvolvimento da música ocidental. A gente pode até dizer que todas as inovações que vieram depois, incluindo as vanguardas do século XX, já estavam presentes na música de Bach. Ao compor os 24 prelúdios e fugas da obra O Cravo Bem Temperado, Bach cria uma espécie de tratado da música moderna. Era o nascimento do sistema tonal. No ciclo de quintas, a gente introduz mais duas. Essas duas notas agora, que vão formar essa escala, por exemplo, ela tem novidades, né, que a pentatônica não tinha. Principalmente a gente tem um intervalo que não existia naquela pentatônica, que é o trítono. Se você tem uma oitava, você tem uma grande estabilidade, é uma relação de 1 para 2. Um trítono tem uma relação numérica de 32 para 45. Uma vibra 32 vezes e outra 45, sem as duas coincidirem, e elas só se encontram nessa relação, nesse momento. Então, na verdade, a empatia entre elas é muito menor. Não é à toa que, então, na Idade Média, né, no contexto do canto gregoriano, quando ia se passeando pela escala de 7 notas, que era usada ali, quando se topava com o trítono, evitava-se, driblava-se o trítono, e o trítono foi chamado diabolos em música. No entanto, a música do Ocidente, a música que nós herdamos e que foi se formando do fim da Idade Média, e que ficou pronta, na verdade, no século XVII, ganhou sua enorme sistematicidade no século XVIII e depois desenvolveu-se e viveu a sua crise no século XIX, que é a música tonal ocidental. Ela faz uma coisa muito curiosa, que é tomar o trítono como um elemento dinâmico, um elemento de tensão que vai ser resolvido. Por isso se pode dizer que o trítono, a incorporação do trítono na música tonal é um verdadeiro pacto com o diabo.
Música é coisa de Deus ou do diabo? Música? Olha, música eu não sei se é do Deus ou do diabo, mas música eu posso te garantir que é do diabo. A música é coisa do diabo, não tem a menor dúvida. Tem que ser as duas coisas, né? Porque o mesmo inventor de Deus foi quem inventou o diabo, né? Porque precisava de uma coisa para acabar de apoiar Deus, para acabar de equilibrar Deus na balança. Então, acho que a gente precisa das duas coisas, né? Porque música é mentira, né? Música é mentira. Os grandes gênios da história da música, eles preparam o ouvinte para receber uma coisa e recebe outra, né? Não existe cara mais mentiroso que Beethoven, né? Ele chega e faz assim, pi. A coisa mais simples do mundo. Oba, vou ouvir a cançãozinha igual da minha avó. De repente, ele vira tudo e cabeça para baixo. O ouvinte desaba de lá de cima, né? Música é para se divertir, música é para refletir, etc, etc, etc. Mas sempre na dimensão humana. Então, a gente não pode tirar a música, como a gente conhece, da escala humana. Ela não é uma coisa divina, porque não somos divinos. Ela é uma humana. Como dizia o Nietzsche, humano demasiado humano. A música é a arte de trair as pessoas, é a parte de enganar, é a vingança do artista, entende? Ele pega o ser humano e sacode assim, entendeu? E provoca ele nas suas últimas entranhas e faz com que ele renasça como um novo ser humano um pouco melhor. Essa é a função da música. Então, essa melodia de Mozart começa com a definição de um lugar que é esse. E aqui caímos numa tensão, porque se parássemos nesse lugar, a sensação é de incompletude, de suspensão. O trítono está aqui dentro, ó. Que se resolve voltando para o começo. Olha aqui, um duplo trítono aqui. Que se resolve parcialmente aqui. Novamente. Tudo tritonizado e se resolve novamente. Novamente trítonos. E assim por diante. Mas é uma épica do trítono. O compositor austríaco Arnold Schoenberg criou em 1923 o dodecafonismo, uma proposta radical que se apresenta ao mesmo tempo como decorrência e antítese do sistema tonal. A música dodecafônica visa um espaço inteiramente neutro, homogêneo, não orientado, através da abolição de toda a hierarquia entre diferentes sons. Arnold Schoenberg. A gente está falando que a escala é um conjunto de sons, né? Tais sons, com uma delas eleita como sendo o centro de repouso. Quando um compositor faz uma música dodecafônica, né, ou uma música atonal, ele também precisa de um conjunto de sons. Então ele tem um conjunto de sons e aí ele se esforça, ele faz uma lista de regras ou de procedimentos para evitar ter um centro de repouso. Então é uma outra maneira de lidar com o conjunto de sons, né, de maneira tal que uma daquelas notas não soe como centro de repouso, ou que ela não soe como sendo a nota principal daquela composição. Isso dá uma música, geralmente, mais tensa, justamente porque o cara evita o centro de repouso. Ao evitar o centro de repouso, ele está fazendo uma música que não relaxa, parece que nunca chega num final, ela nunca tem uma conclusão, ela nunca repousa. Geralmente as pessoas têm até mais dificuldade, né? Enquanto não se acostumarem com a estética serial ou dodecafônica, né? Que o Arrigo, por exemplo, usa
na música brasileira? Esse estranhamento para a gente, de uma cultura ocidental, a nossa formação, né, é natural, né, que tenha, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir outra coisa, desde pequenos, né? Agora, se você pega uma criança e põe ela para ouvir desde pequeno esse tipo de música, ela não vai estranhar. É uma questão de hábito mesmo. O importante é você conseguir fazer ficar musical. Porque senão é só uma fórmula. O Weber dizia, né, que também foi um músico dodecafônico, um dos primeiros músicos a usar essa técnica dodecafônica, ele dizia que no futuro as pessoas iam assobiar as melodias dele. Já estamos no futuro, por enquanto isso não aconteceu, não é? Eu acho que os músicos que usam essa estética, eles acreditam um pouco, eles falam um pouco assim, isso não é uma questão intuitiva, não é uma questão natural, é uma questão da cultura. Se a gente ficar colocando no rádio bastante esse tipo de música, as pessoas vão se acostumar com isso. Se isso é verdade ou não, isso não foi testado ainda em termos de massa, em termos culturais. Essa ideia do centro de repouso parece ser uma, assim, pelo que a gente pode observar em todas as culturas, né, é o que é mais intuitivo. A ideia de que a partir de um som você gera outros e esse som, quer dizer, tem um som que funcionou como origem e que tudo converge para ele. Agora, é natural que a música seja uma linguagem não estacionária, né? É natural também isso, que ela não seja sempre a mesma coisa, porque senão seria um folclore, senão seria música folclórica, né? Então, a música é uma linguagem com um pensamento. Eu trabalhava de forma intuitiva, e quando eu descobri, eu ganhei de uma namorada minha um livro chamado Que é o Dodecafonismo. E aí comecei a ver e falei, puxa, que legal, isso é um meio de você conseguir estruturar melhor um discurso e tal. E aí eu comecei a usar isso em músicas, né? Aqui eu fiz uma série, né? Aqui eu toquei ela de trás para frente, só que alterando o ritmo, né? Então eu comecei a trabalhar assim, colocando pedaços de coisas seriais misturadas com coisas atonais, né? E com uma linguagem rítmica que vamos dizer, importada da música popular, do rock, da música popular urbana, sabe? Desse folclore industrial. Aí eu saio da série, vou para um outro negócio. A gente pode dizer que o sistema tonal é um sistema que é como se fosse um equilíbrio do ego. O ego se reconhece, portanto o indivíduo se reconhece nesse movimento de repouso, tensão e repouso. É como se fosse um ioiô, que você está num lugar, né, distancia, cai fora desse equilíbrio, mas ele já está preparado para te devolver a ele. Tensiona de novo, vai se resolver, tensiona e se resolve. Nós podemos dizer também que esse movimento está ligado à ideia do indivíduo, do individualismo, do mundo burguês e vamos dizer, da ideia de um mercado regulador das relações, das tensões, que no sistema tonal se propõem e se resolvem. As músicas modais, as músicas tradicionais, as músicas pré-modernas são músicas baseadas num centro fixo em torno do qual tudo gira. Enquanto que a música contemporânea se você olhada em conjunto, é um universo caótico, onde o centro, esse princípio de centro não existe, porque todos os elementos estão numa contínua relativização. O famoso acorde de Tristão, que é um acorde importantíssimo para a música moderna, porque ele contém, nessas tensões aqui, o núcleo de um desenvolvimento contínuo desses deslizamentos cromáticos, que é de uma música que não volta mais ao princípio, ela vai sempre escorregando para diante. As tensões, em vez de se resolverem
elas se resolvem criando novas tensões e nesse sentido que a música tonal acaba deslizando para o atonalismo, para a perda do centro, não tem mais o retorno para um repouso inicial, né? Há uma tensão contínua que vai sempre se lançando adiante. Quem sabe se a gente pudesse imaginar isso. No século XVIII, esse acorde talvez se resolvesse assim, digamos, dizendo anedoticamente, né? Eu errei de novo aqui, eu não estou lembrado exatamente, portanto não... Mas quem sabe vocês acoplassem aqui uma coisa orquestral nessa hora e toma isso aqui só como um disparador da música entrando enlouquecida lá. Das tradições pré-modernas aos movimentos de vanguarda dos nossos dias, a música coloca em questão o estado do mundo. Se em fins do século XIX as transformações da música tonal estão ligadas à crise do sistema capitalista, a música do século XX reflete um mundo caótico em busca de uma nova ordem. Ou quem sabe, até em busca do silêncio. E é este o tema do nosso próximo programa: silêncio.